Agora vamos mudar de assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que estava acordado, mas não conseguia se mexer? Um momento assustador, inexplicável e que para muitos parece uma coisa de filme. Foi exatamente isso que viveu uma veterinária de Cotia, no interior de São Paulo, ao passar por um episódio de paralisia do sono. E o que chamou a atenção ainda mais a atenção foi que o registro foi compartilhado por ela nas redes sociais, gerando milhões de visualizações e milhares de comentários de pessoas que também passam por isso. Vamos acompanhar. Mãe, sabe? Gente, é realmente assustador, tá? Para quem não entende, não sabe o que está acontecendo, dá uma aflição, né? Mas, afinal, o que é paralisia do sono? Por que ela acontece? Quais são os sinais de alerta para buscar ajuda médica? Para entender melhor esse fenômeno e os seus impactos na saúde, a gente conversa a partir de agora com o médico pneumologista e especialista em medicina do sono, doutor Alexandre Araruna, que já está aqui com a gente para passar muita informação. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Joana. Boa tarde aos telespectadores. Esse vídeo dá medo, doutor. A gente está assistindo, né? Dá uma aflição. A gente sabe que já tem aí milhões de visualizações. Muitas pessoas se identificaram, mesmo sabendo, mesmo sem saber que se trata da paralisia do sono. Então, para levar informação e demistificar esse assunto, o que é paralisia do sono e por que acontece? Joana, primeiramente, esse vídeo que a população acabou de assistir, pelo menos, é algo muito frequente em um percentual até razoável de importância na nossa população. Primeiramente, a gente viu uma senhora jovem, adulta, deitada, de barriga para baixo, né? E ouvimos barulhos, que pode ser ronco, pode ser gemência, o que for. Mas, todavia, quando a gente primeiro usa o tópico paralisia do sono, que é a nossa motivação da entrevista, a gente vai lembrar que é uma doença que pode acometer mais ou menos até uma entre 10 pessoas que até estejam nos assistindo, inclusive, nem sabe reconhecer. E são os estudos da literatura que a gente já bem o sabe. E só para a gente, antes de adentrar no tema, vamos explicar mais ou menos o que é o sono, porque a partir daí a gente vai entender o resto do sistema. Todo mundo, quando vai dormir, idealmente, quando tem um sono saudável, a gente, imaginemos que para dormir e aprofundar é igual um flecheiro numa piscina, lá no fundo. Ou seja, eu começo desperto, cochilo, e no ato do meu flecheiro, que vai até o fundo, digamos, dessa piscina, quando eu chego lá embaixo, no auge no mais profundo dessa piscina, a gente vai chamar de sono REM, que é o sono restabelecedor, que é o sono do sonho, que é o sonho, inclusive, que ao mesmo tempo que meu cérebro sonha, a minha musculatura ela fica inativa, fica paralisada. Então a gente só consegue sonhar se tiver nesse sono REM. Correto. E de uma forma que a nossa musculatura está completamente atônica, sem atividade nenhuma. Tanto é que às vezes a pessoa abre a boca, que aí é natural que nesse descanso, nesse relaxamento de musculatura, isso aconteça. E aí a paralisia do sono, que a gente está agora como tópico de discussão, entra exatamente nesse momento. Quando eu saio do sono mais profundo, que é o sono REM, que é lá no fundo da piscina, e eu vou superficializar, o cérebro começa, digamos, a se reativar, eu começo a entender que o mundo não é mais um sonho, que eu estou vivendo já o meu momento de despertar, mas a minha musculatura não voltou à atividade. É como se o cérebro fosse mais rápido do que o corpo físico ali. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Então, no ato que a minha musculatura não volta e meu cérebro saiu do momento dos meus sonhos, eu fico consciente. Todavia, eu não consigo me movimentar. Eu fico paralisado.
E aí, diante disto, vem as sensações que são as mais comentadas. Uma sensação de alucinação, em que eu vejo coisas que não é nada mais do que só meu cérebro encenando. Eu posso sentir um aperto no peito, na garganta, como se supostamente alguém estivesse me sufocando, mas é tudo leitura do meu próprio cérebro. É como se o indivíduo tivesse preso no seu próprio corpo, não consegue se mexer, até emite algum som, como no caso do vídeo que a gente acabou de ver. E isso, essa paralisia, dura quanto tempo? Passa muito tempo ou é algo rápido? Então, via de regra são poucos minutos. 2 minutos, 3, 4 minutos, depende da pessoa, da história. Parece ser uma eternidade para a pessoa é uma eternidade. Porque ele está percebendo, tendo a impressão que uma série de coisas alucinadas estão acontecendo. Ele vai comprar como verdadeiro e cria aquela sensação de desespero, que você está preso no seu corpo, não consegue falar com ninguém, mas ao mesmo tempo está consciente de que tudo está acontecendo ao seu redor e você não consegue se movimentar. Depois de vários episódios, né? Depois dessa situação se repetir por várias vezes, a pessoa passa até a ter um controle, não sei se a palavra é controle, da situação, né? Ficar ali quietinho, esperando passar. Dá para prevenir? Tem tratamento? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Primeiramente, para a gente entender que existe a paralisia, que é algo que pode pegar as pessoas aqui e acolá na vida, e algumas pessoas com maior frequência. Então, a gente primeiro precisa entender quem é a pessoa, se ela tem alguma doença, se após crises imensas de ansiedade, noites mal dormidas, se alguns elementos que a pessoa usa que são estimulantes, se às vezes após um trauma importante em sua vida, se essa pessoa sofre de apneia do sono, ou como talvez a paciente do vídeo talvez tenha associado a apneia do sono, que gera por si só, inclusive, a própria paralisia do sono. Ou seja, um quadro depressivo, distúrbios psiquiátricos, tudo isso pode ser o fator gerador. Então, na hora que eu encontro, Joana, o fator gerador, eu sei como eu vou tratar. E como você se antecipou, quando a gente entende, a pessoa que está nos assistindo compreende, ele vai começar a entender como é que vai lidar com isso, porque pode ser que uma outra vez venha acontecer. E ele, primeiramente, né, ele vai entender nas circunstâncias, ele tem que buscar uma mente tranquila para o momento, tentar mexer um pouquinho os dedos, tentar antecipadamente, claro, provocar toda uma qualidade de sono para que isso não aconteça, mas se isso se repete, aí, fechado o diagnóstico, às vezes a gente induz algum tipo de tratamento, uma vez fechado o diagnóstico específico do que causa a paralisia do sono. Essa paralisia do sono pode evoluir para algo mais sério, algo mais grave? Ou então, se eu disse que é cerca de 2, 3 minutos que a pessoa fica numa situação, de repente, se acontece repetidas vezes, esse tempo também pode se prolongar? A gente conhece, sabendo da doença, entendemos que existe a razão. Ou seja, então preciso, entendendo que a pessoa é sintomática, frequentemente as pessoas que têm o ato de repetição, eles devem buscar suporte médico para justificar a investigação e saber se é por alguma dessas doenças que eu acabei de mencionar, se por algo passageiro, às vezes por crise de ansiedades, lembrando que isso começa em meninas, em jovens do sexo feminino, e de repente, em maior preponderância pelo menos. E sabendo se há algo localizado que você possa orientar. As mulheres são mais acometidas. As mulheres têm maior predominância do que o sexo masculino. Então, sabendo que a doença ela existe e se repete, é começar a investigar se existe uma causa específica e orientar a pessoa. Porque, como a gente está falando de uma questão que, inclusive, tem uma conotação genética, quem sabe ser portador frequentemente vai encontrar algum parentesco, um irmão, um pai, um tio consanguíneo que também eventualmente seja portador deste mesmo mal. Agora é assustador para quem está passando, principalmente pela primeira vez, que não sabe do que se trata, não tem informação sobre o assunto, mas para quem está ali perto da pessoa também. Porque você imagina, você está dormindo, sua esposa acorda mais ou menos, né, no meio da noite, emitindo uns barulhos estranhos. No caso aqui, a criancinha, né, ela vai ali, tenta acordar, até o cachorrinho, né, vai para perto. Depois chega um homem, que eu não sei se é o marido, e aí ele pega no pé e sacode ali tentando acordar. Isso é recomendado? Tentar acordar, tentar tirar a pessoa dessa paralisia? Não, o ideal é assim, reconhecendo a doença, reconhecendo ser portador da paralisia do sono, tentando um contexto. Primeiro, não frequentemente as pessoas vão ser percebidas durante o exercício da paralisia do sono.
Então, uma parcela das vezes vai ser na própria noite ou madrugada, isolado e sozinho no seu mundo. Meu Deus. Certo? Então, a pessoa, às vezes, tem alguns episódios do sono REM, como a gente já falou, e aí, nesses momentos, pode acontecer de madrugada. Idealmente, se percebendo, chega-se perto da pessoa, se consola, se aproxima, dá uma sensação de segurança para a pessoa, que em poucos minutos isso vai ser revertido. Agora, assim, não sei se eu estiver enganada, por favor, doutor, me corrija. O sonambulismo, né? Eu vi aqui que o senhor é especialista da medicina do sono. Dizem que quando a pessoa é sonâmbula, não pode acordar. É verdade isso? Porque eu lembrei agora, porque eu tenho um filho que é sonâmbulo. De repente, ele acorda andando e eu fico na dúvida, meu Deus, acorda ou não acordo? O que é que a gente deve fazer? Assim, não há nada específico para se impedir de acordar ou não acordar. É claro que nada no susto, tudo com a tranquilidade. Uhum. Lembrando que o sonâmbulo é diferente da paralisia do sono, né? Pelas próprias palavras, a gente já percebe que um ambula, né? Caminha e o outro fica preso na cama, parado, né? Na cama, estático. Mas o sonâmbulo, ele pode sim despertar, levantar, dormir, talvez seus meninos, uma fase mais comum é da criança, isso acontece. Teve um dia desse que ele queria entrar dentro do guarda-roupa. Eu disse, meu Deus, ele assistiu às Crônicas de Nárnia. Será que tem relação, o cérebro querendo levar ele para dentro do guarda-roupa? E eu fico ali, meio supervisionando, quando eu estou vendo, né? Quando eu não estou dormindo, mas fico com medo de acordar. Não há impedimento de acordar, mas necessariamente quando você está com domínio do ato dentro de sua casa, né, que uma parcela das vezes, naturalmente, quando a gente acompanha, vai estar próximo a gente, é só garantir com que ele não fuja ao escopo natural das prevenções e acompanhar. E se eventualmente tiver que acordar, não há nenhum dano, não há nenhuma doença nova que vai aparecer por consequência, mas e se o fizer, eu faça com tranquilidade. Um beijo, um abraço, um carinho, mamãe está aqui, bora meu filho, estamos em paz. E aí vai se dar bem, então, como no momento que você levantou de sua cama para sonambular, digamos assim. Agora, doutor, a gente está falando aqui de qualidade de sono, né? E eu queria que, para finalizar aqui a nossa entrevista, o senhor deixasse algumas recomendações de como chegar ao sono REM, esse sono que a gente se entrega ali e dorme bem. Idealmente, a gente tem que entender que o sono é a continuação do dia, Joana. Ou seja, se eu tenho um dia muito atribulado, eu vou tender a ter uma noite atribulada e posso ter prejuízos nas várias fases do sono, também tão como o sono REM, que é o sono gostoso dos sonhos e do restabelecimento. Então, quando eu alivio a velocidade do dia para a noite, eu faço coisas mais lentas, menos estressantes, mantenho um ambiente de dormir gostoso, uma escuridão agradável, sem barulhos, numa temperatura agradável, num ambiente que eu sinto que me faz bem, eu tendo, Joana, além, claro, de uma dieta, de uma atividade física feita agradável durante o dia, eu sinto que, até que se prove o contrário, eu vou ter um sono tranquilo. Claro que eu posso ter prejuízos se eventualmente eu tenho uma hipertensão, uma diabetes compensada, uma depressão, alguma doença que mexa na minha noite de sono, tão como eu terei, eventualmente, se portador de algum distúrbio do sono, eu vou ter prejuízo nas fases do sono REM e automaticamente no meu outro dia imediato. Tá certo, doutor Alexandre. Muito obrigada mais uma vez aqui, tão solícito. E até a próxima, viu? Amém. É isso aí, minha gente. Não tem problema com sono, não, viu? Deitei e dormi. Graças a Deus que permaneça assim. Mas se você tem, procure um especialista, tá bom? A gente vai a um rápido intervalo comercial. Não sai daí, não, que é bem rapidinho.